Olá, boa tarde todo mundo. Meu nome é Marcos, eu sou um case worker aqui no FCJ, no Centro de Refugiados. Em breve a gente vai estar começando a apresentação. Só esperar uns 2, 3 minutinhos para dar tempo de todo mundo chegar, todo mundo se acomodar. E em breve a gente começa a falar um pouco sobre esses novos programas que foram anunciados semana passada. Né? Você pode, se quiser, vocês podem enviar perguntas para a gente usando a caixa de perguntas. Se não me engano, vai ter um balãozinho com uma interrogação. E no final da apresentação a gente dá uma olhada nessas perguntas e conversa um pouco para tentar tirar algumas dúvidas que talvez vocês tenham sobre esse programa. Né? Espero que boa parte das perguntas vão ser respondidas durante a apresentação, mas caso ainda tenha alguma dúvida, vai ser um prazer responder as perguntas que vocês tenham. Esperar só um momentinho e podemos iniciar. Alô? Bom, olá a todos, já esperamos 5 minutinhos. Vou começar a apresentação. Só gostaria de saber se vocês estão me vendo. Eu recebi uma mensagem no chat do pessoal falando que não está conseguindo me ouvir. Gostaria só... perfeito. Pronto, agora recebi a confirmação, né, de que estão conseguindo me ouvir. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Eu vou só desligar a minha câmera por enquanto, para não ocupar muito o espaço da apresentação.
quem somos nós, né? Para talvez alguém que ainda não nos conheça, nós somos o Centro de Refugiados FCJ. Nós trabalhamos não necessariamente com refugiados, mas qualquer imigrante que esteja aqui no Canadá e que tenha um status migratório vulnerável, né? Pode ser desde pessoas sem status ou quem está aqui com um work permit temporário ou um study permit temporário, né? Necessite de alguma ajuda relacionada à imigração, né? Nós estamos aqui. Nós oferecemos serviços variados, então, desde serviços para refugiados com orientação sobre pedido de refúgio, como é o processo de refúgio, aqueles que já têm uma audiência marcada de refúgio, a gente também tem um programa que faz uma preparação para a audiência de refúgio, com apresentações mostrando como funcionam essas audiências. Além de imigração, nós também temos abrigos principalmente para mulheres vulneráveis, mulheres que estão em situação de violência doméstica. Nós oferecemos suporte, alimentação, aulas virtuais de inglês, conversação. Nós temos uma clínica médica primária, é uma clínica básica, né? Então às vezes você precisa ver um médico para pegar uma receita de algum medicamento, ou você não sabe o que está acontecendo, você só quer falar com o médico para depois ser encaminhado para algum especialista. Nós temos uma clínica primária também, essa clínica é gratuita, está disponível para qualquer pessoa, independente de status de imigração, independente se você tem seguro de saúde no Canadá ou não, essa clínica é gratuita para todo mundo. Nós também temos um grupo de jovens que se reúne semanalmente para discutir um pouco sobre o que está acontecendo no mundo. Também eles fazem várias atividades. Antigamente, antes da pandemia, eles se reuniam presencialmente toda semana, faziam várias atividades em parques, né, saíam para conhecer um pouco de Toronto. Então, é um grupo de jovens imigrantes aqui em Toronto. Nós também temos um time de combate ao tráfico de pessoas, particularmente ao time que eu trabalho diretamente. A gente oferece serviços para sobreviventes de tráfico de pessoas, também suporte relacionado à imigração para essas pessoas. E além disso, nós também oferecemos serviços de educação, como essas sessões de informações online que nós temos. Esse webinar que estamos fazendo hoje cai dentro dessa categoria. Nós também temos um canal no YouTube, também temos um podcast, também fazemos várias apresentações. No nosso site, a gente sempre disponibiliza tanto o vídeo da apresentação, quanto o PowerPoint, os slides das apresentações. Então, esse slide, por exemplo, vai estar disponível no nosso site, né, depois dessa apresentação. Também queria aproveitar esse momento, essa ocasião, para falar sobre um suporte que nós estamos oferecendo para alguns clientes. Então, se você mora em Toronto, na cidade de Toronto, você testou positivo para a Covid-19, você testou positivo para o novo coronavírus, você tem que fazer a sua quarentena, tem que ficar 40 dias isolado, perdão, 40 dias não, né, 14 dias, Deus me livre, 40 dias, tem que ficar 14 dias isolado, não pode trabalhar, então você também não está recebendo por não ter status, você não está elegível para receber suporte do governo. Para essas pessoas que testaram positivo e estão tendo que ficar em quarentena, nós também estamos oferecendo um suporte financeiro para auxiliar essas pessoas durante esse momento, né? Então, vocês podem entrar em contato conosco, caso vocês tenham testado positivo para o Covid e precisam fazer essa quarentena, entrem em contato conosco para descobrir como a gente pode ajudar vocês. E além desse programa específico para pessoas que testaram positivo, nós também temos um programa semanal de distribuição de alimentos. Então, se você está em situação vulnerável, se você teve suas horas de trabalho reduzidas, não está conseguindo pagar suas contas, precisa de ajuda com alimentação, entre em contato com a gente que você talvez seja elegível para receber essa ajuda também com alimentação. Então, no final da apresentação, vou botar o número geral em que vocês podem entrar em contato conosco. Pode ser em inglês, português, espanhol, a gente está aqui para auxiliar vocês. Agora vamos lá, vamos falar sobre o novo programa que foi anunciado semana passada. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o novo programa, quais são os pré-requisitos, um pouco da ideia do cronograma e das taxas que vão ser aplicadas a esse programa.
Como as informações são novas, essas informações, a gente pegou todas as informações do site da imigração, e essas informações, e conforme vai chegando mais perto da data de abertura desse programa, eles vão disponibilizar novas informações. Então, por enquanto, a gente está trabalhando só com as informações que nos foram fornecidas, né? E também é importante dizer que essa nossa apresentação hoje não tem nenhum caráter legal, é um caráter apenas para prestar informação, né? Então a gente pega essas informações que estão disponíveis ao público e a gente traz essas informações para vocês, aqui em português, espanhol, em várias línguas, mas em nenhum momento essas informações que a gente está oferecendo devem ser vistas como um aconselhamento legal. Eu não sou um advogado de imigração, não sou consultor de imigração, né? Eu sou apenas um trabalhador social e eu estou tentando fazer que essa informação chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá, o que são esses novos programas, né, para residência permanente? Então são basicamente 2 programas diferentes, um focado em pessoas que têm experiência de trabalho aqui no Canadá em algumas áreas, e outro programa focado para recém-graduados em cursos aqui no Canadá também. A gente vai entrar um pouco mais para frente, a gente vai entrar, né, nos pré-requisitos específicos de cada programa. Né? O foco dos trabalhadores são aqueles trabalhadores essenciais, tanto na área de saúde, como enfermeira, cuidador, mas também está disponível para aqueles trabalhadores essenciais que durante a pandemia estiveram trabalhando presencialmente, como caixa de supermercado, se você trabalha estocando estande, prateleira em supermercado, ou você trabalha na área de construção civil. Então, né, dependendo do trabalho que você faz, você talvez esteja elegível para esse programa. Agora, uma informação que é muito importante compartilhar e que, infelizmente, a gente ficou, né, bastante triste quando a gente recebeu a informação do programa e a gente viu os pré-requisitos e a gente viu que tanto solicitantes de refúgio quanto quem está no Canadá sem status de imigração não é elegível para esse programa. Né? Então, sempre que eles fazem um anúncio de um programa novo, a gente fica na esperança de que eles vão incluir principalmente o pessoal que está aqui sem documentação, né? Porque tem uma mão de obra muito grande aqui no Canadá de pessoas sem documento de trabalho, que estão trabalhando diariamente, estão construindo casas, estão fazendo trabalho de limpeza, mas infelizmente esse programa mais uma vez deixou essas pessoas de fora, né? E o que é muito muito infeliz por parte da imigração. Mas não deixa de ser uma boa notícia para aqueles que são elegíveis, né? E eles cobriram muitas posições de trabalho que normalmente não estão elegíveis a conseguir a residência permanente por meio de um programa de imigração, né? Então, eles incluíram caixas de mercado, eles incluíram cleaners, pessoal que trabalha na limpeza. Então, se você tem essa experiência de trabalho legal aqui no Canadá com autorização, né, essas pessoas estão incluídas nesse programa. Então, vamos lá, vamos olhar mais a fundo um pouco sobre cada programa, né? A partir do dia 6 de maio, a imigração vai estar aceitando as aplicações. Então, tem muita gente que está criando o perfil deles na imigração, está indo lá e está falando, não estou achando a opção aonde eu aplico para esse novo programa. Então, essa opção ainda não está no site deles. Então, você vai precisar, quando estiver aberto o programa, você vai precisar criar o seu perfil, você vai precisar acessar a sua conta. E só a partir de 6 de maio, você vai ver a informação sobre esse programa específico. Então, não adianta agora tentar adiantar o seu perfil no site da imigração, porque essa opção não está lá para você. O que você pode começar a fazer agora é realmente recolher os documentos, né, e a gente vai ver um pouco mais sobre esses documentos mais na frente. Como são um total de 90 mil vagas, juntando os 2 programas, né? E como essas vagas se dividem. Então, são 20 mil vagas para trabalhadores da área da saúde, que são aqueles que eu mencionei como enfermeiras, cuidadores, trabalhadores sociais. Tem uma lista completa de posições, inúmeras posições diferentes que se qualificam para essas 20 mil vagas. Tem 30 mil vagas para aplicações de outros trabalhadores essenciais, nesses trabalhadores essenciais que não são da área da saúde. Então, como eu mencionei antes, cleaners, trabalhadores da construção civil, caixas de supermercado, se você trabalha estocando prateleiras de supermercado.
Então, vocês se qualificam, né, dentro dessas 30 mil aplicações. E as 40 mil aplicações restantes são para estudantes internacionais que se formaram em uma instituição de ensino canadense nos últimos 3 anos. Os programas vão estar abertos até 5 de novembro ou até que eles atinjam o limite das 90 mil aplicações. Né? Então, Marcos, no momento em que 90 mil aplicações são enviadas, eles vão fechar para receber novas aplicações? Não é assim, não são 90 mil aplicações enviadas. Né? A partir do momento em que eles aprovam as 90 mil aplicações, aí sim eles vão parar de receber novas aplicações. Né? Então, tem muita gente que está com dificuldade em relação a agendar teste de inglês, por exemplo. Fala, pô, Marcos, eu só consegui agendar meu teste de inglês para agosto. Vale a pena eu ainda fazer o teste de inglês em agosto? Pô, a gente não sabe quanto tempo eles vão demorar para preencher essas 90 mil vagas. Então, se você conseguiu agendar seu teste de inglês para daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, deixa ele agendado, vai, faz seu teste. Porque mesmo que você não receba o resultado a tempo de aplicar para este programa, né, pode ser que no futuro eles, né, vamos dizer, ano que vem, eles abram de novo mais 90 mil vagas e você vai estar com seu teste válido. Então, bola para frente, vamos lá. Então, como eu mencionei, são 2 programas diferentes, separados entre os trabalhadores temporários e os recém-graduados. Vamos conversar um pouco mais sobre cada aplicação, sobre cada programa específico. Então, sobre os trabalhadores com experiência de trabalho no Canadá, que são num total de 50 mil aplicações. Né? Quais são os pré-requisitos para você ser elegível para esse programa? Você precisa ter 1 ano de experiência de trabalho em período integral em algumas áreas específicas, ou equivalente em trabalho meio período, né, em part-time. E no total, essas experiências, você pode juntar experiências diferentes. Então, se você tem 2 trabalhos part-times, enfim, juntando as horas, eles precisam de um total de 1.560 horas naquele tipo de vaga específica dentro dos últimos 3 anos. Né? Então, você não precisa ter completado este 1 ano de trabalho no último ano. Não, você pode juntar várias experiências de trabalho dos últimos 3 anos e juntar essas 1.560 horas. É importante lembrar que para a imigração, eles não contam mais do que 30 horas semanais. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, Marcos, eu trabalho 60 horas semanais, então trabalhando 60 horas semanais eu vou conseguir mais rápido atingir essas 1.560 horas. Não, infelizmente a migração para de contar no momento em que você atinge 30 horas semanais por semana. Né? Então, essas 1.560 horas, você tem que calcular um limite de 30 horas a cada semana e calcular quanto tempo de trabalho você tem. Esse é um ponto muito importante, a gente recebeu muita ligação, essa experiência de trabalho precisa ser legal, precisa ser uma experiência de trabalho autorizada e dentro de uma dessas ocupações elegíveis. Tem uma lista completa no site deles. E há 2 categorias de trabalho diferentes. Outro ponto importante, o trabalho não pode ser autônomo. Então, por exemplo, dentro da categoria B, né, de outros trabalhadores essenciais, eles colocaram como entregadores de delivery. É uma das categorias essenciais. Mas você não pode ser autônomo. Você não pode ser, por exemplo, um motorista. Você não pode ser um delivery de Uber Eats. Você não pode ser um motorista de Uber porque isso é considerado trabalho autônomo. E eles não consideram essa experiência de trabalho. Então, se você é contratado direto, vamos dar um exemplo, se você é contratado direto pela Domino's Pizza e você é um entregador da Domino's e você tem um contrato com a Domino's como entregador, você se classifica para esse programa. Mas se você é autônomo, infelizmente eles deixaram de fora. Né? Então, a categoria A, que é aquelas vagas, 20 mil vagas que eu falei, nas áreas específicas de saúde. Então, o PSW, né, que é o Personal Support Worker, enfermeiros, cuidador, se você trabalha num shelter, se você é trabalhador social, tem uma lista enorme da área de saúde, não necessariamente, né, médicos. A gente sabe que, né, pouquíssimos imigrantes aqui no Canadá são médicos. Então, é uma lista enorme de trabalhadores na área de saúde e eles estão abertos para 20 mil vagas, né, nesses trabalhadores. E na categoria B também, outros trabalhadores essenciais, um total de 30 mil vagas. E você pode combinar experiências de trabalho. Então, por exemplo, vou dar meu exemplo pessoal. Eu cheguei aqui no Canadá, meu primeiro
trabalho no Canadá foi trabalhando no Walmart, estocando prateleira no Walmart, né? Então, essa vaga de estocar prateleira no Walmart cai dentro da categoria B, né? Cai dentro das 30 mil vagas. Depois, eu fiz meu college e eu comecei a trabalhar como um trabalhador social, que cai dentro da categoria A. Então, eu poderia juntar as duas opções, as duas experiências de trabalho, contar a minha hora das duas experiências de trabalho diferentes, mesmo uma sendo da categoria B e a outra sendo da categoria A, e contar essas horas para atingir as 1.560 horas. O problema é que quando você junta as duas categorias A e B, você vai ter que aplicar, mesmo que o seu emprego atual seja da categoria A, você precisa aplicar dentro da categoria B, né? Então, se você tem experiência nas duas áreas, nas duas categorias A e B, e você está juntando as suas horas de cada categoria, você vai apenas se classificar dentro da categoria B. Se dentro da categoria A, perdão, se você já tem, né, as 1.560 horas somente na categoria A, então aí você vai e aplica para a categoria A e manda bala. Vamos, né, vamos olhar mais a fundo quais são os pré-requisitos desse programa. Então, mais uma vez, deixaram bem claro que esse programa só é válido para quem tem o status que eles chamam de temporary resident, né? E quem são os temporary residents? Basicamente, os residentes temporários que vão estar elegíveis para esse programa são aqueles que têm permissão de trabalho, têm work permit aqui no Canadá. Né? O seu work permit pode ser um work permit aberto, né? Seu work permit pode ser um work permit com LMIA específico para um empregador, mas todos esses que se classificam dentro do residente temporário. Infelizmente, pessoas sem status válidos e solicitantes de refúgio, mais uma vez, não são elegíveis para esse programa. Né? Então, os solicitantes de refúgio, eles têm um work permit válido, eles têm uma permissão de trabalho válida, mas, infelizmente, com essa permissão de trabalho para solicitante de refúgio, eles não se classificam como residentes temporários, né? Eles caem dentro de outra classificação, de outro tipo de residente aqui no Canadá, que não são residentes temporários. Por esse motivo, os solicitantes de refúgio ficaram de fora desse programa. Né? É importante lembrar que no ano passado lançaram um programa específico para solicitantes de refúgio. E no momento em que a imigração recebe a sua aplicação, você precisa estar trabalhando em qualquer ocupação. Né? Então, vamos dizer que você, nos últimos 3 anos, você acumulou as 1.560 horas necessárias para esse programa, né, na experiência de trabalho anterior que você tinha, mas atualmente você não está trabalhando nessa posição. Né? A sua posição atual não cai dentro das categorias específicas desse programa. Você ainda pode aplicar baseado na experiência de trabalho antiga que você teve nos últimos anos. Né? Eles só pedem que você esteja trabalhando que você esteja empregado em qualquer ocupação no momento em que você envia a sua aplicação, né? E esse vínculo atual de trabalho precisa ser um vínculo legal, precisa ser um trabalho autorizado, um trabalho, né, regularizado, e mais uma vez não pode ser um trabalho autônomo, né? Então vamos dar um exemplo. Uma pessoa que nos últimos 3 anos trabalhou 1 ano full time como caixa de supermercado, mas hoje em dia está trabalhando em alguma outra categoria que não se encaixa nesse programa. Mais uma vez, baseado na experiência anterior de caixa de supermercado que você acumulou 1 ano no ano anterior, e hoje em dia você não está mais trabalhando nessa posição, mas você está trabalhando em alguma outra posição, qualquer que seja, você vai conseguir aplicar para esse programa. E para esse programa, eles pedem a proficiência de inglês, né, categoria CLB4, né, como se fosse a nota do teste de inglês. E existem somente 2 testes válidos de proficiência de inglês para a imigração. A imigração só aceita o seu PIP e o IELTS. Já recebi perguntas antes, Marcos, eu tenho um certificado do Duolingo, eu tenho um certificado de formação de inglês da cultura inglesa que eu fazia no Brasil. Vale? Infelizmente, precisam ser os 2 testes oficiais de inglês que a imigração aceita, que são o seu PIP e o IELTS. Né, e atualmente, justamente por causa desse novo programa, a busca por esses testes estão muito altas. Então, se você se classifica para os programas, a gente recomenda
agendar o seu teste de inglês o mais rápido possível, caso você ainda não tenha o resultado dos seus testes, caso você não tenha feito a prova ainda, né? E para uma lista completa de posições e das informações deste programa específico, tem o link esse link está disponível no nosso site, você pode acessar o nosso site. Tem todas as informações em português no nosso site também. Você pode acessar lá, vai ter o link que você vai poder clicar e vai abrir a lista completa de posições de trabalho que se classificam para esse programa específico. Infelizmente, o site da imigração está disponível somente em inglês ou francês, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato conosco. Agora vamos falar sobre o programa para alunos internacionais, para estudantes internacionais, né, que se formaram aqui no Canadá nos últimos 3 anos, que vai ser um total de 40 mil vagas. É importante deixar claro que, na maioria dos casos, tem que ter se formado em uma instituição pública de ensino canadense, né? Então, tem muitos colleges privados. Infelizmente, a maioria dos colleges privados não vai se qualificar para esse programa específico. E você precisa ter se formado nos últimos 3 anos. Você precisa ter se formado em algum momento entre janeiro de 2017 e os dias atuais, né? Eu botei um asterisco quando eu falei que precisa ser uma instituição de ensino pública, é porque a imigração tem algumas pouquíssimas exceções em que vai ter pouquíssimas exceções em que programas de ensino de escolas, de instituições privadas vão ser aceitas, né? Então, por isso que é importante deixar esse asterisco para entender, tipo, né, não são todas as instituições privadas que não são elegíveis. Tem pouquíssimos casos que são sim elegíveis, mas na maioria das vezes são instituições públicas, né? E para ser elegível nesse programa, além de ter se formado nos últimos 3 anos, você precisa também, né, a sua credencial obtida, né, com a conclusão do curso precisa ser um bacharel, um mestrado, um doutorado, nesse caso de pelo menos 8 meses de duração, ou, né, um diploma ou um certificado em um curso profissional que eles chamam de Skilled Trades, com qualquer duração, né? Esses Skilled Trades normalmente são cursos técnicos, como a gente conhece no Brasil, né? Ou na área de carpintaria, área de manutenção, qualquer tipo de manutenção de elevador, manutenção de automóveis, manutenção de motocicletas. São cursos profissionalizantes, ou na área de construção, ou na área de manutenção. Tem uma lista também no site deles, né, de quais programas se classificam como Skill Trade, que nesse caso pode ser um curso de qualquer duração. Ou, né, caso você tenha um ou mais diplomas, cada um desses com pelo menos 8 meses de duração, que juntos formem o equivalente a 2 anos de curso, né? E nisso daí pode ser em qualquer área. Então, por exemplo, caso você tenha feito você tenha feito um diploma de 1 ano na área de administração e logo depois você fez mais um diploma de 1 ano na área de TI, por exemplo, né? E juntando esses 2 cursos que você fez, dá um total de 2 anos. Então, beleza, você vai se classificar. Ou você tenha feito somente um diploma na área de administração de empresas e a duração total desse curso foi de 2 anos full time, né? Então, nesse caso, você se classifica. Então, para se classificar, se o seu curso não foi um curso profissionalizante na área de skilled, ou se o seu curso não foi um curso de mestrado ou doutorado, precisa ser pelo menos 2 anos de curso, né? E para esse programa específico, para estudantes recém-formados, você precisa ter uma proficiência de inglês, né, nível 5. Mais uma vez, precisa ser no seu PIP ou no IELTS. E é importante também, esses outros pré-requisitos é o mesmo pré-requisito para os 2 programas. Então, você precisa ter atualmente um status válido como residente temporário no Canadá. Se você não está com status válido ou se você é um solicitante de refúgio, infelizmente, você não está elegível para esse programa. E, mais uma vez, no momento em que a imigração receber a sua aplicação, você precisa estar trabalhando em qualquer ocupação, né, para esse programa de estudantes. Então, para o programa específico de estudantes, eles não pedem um histórico de experiência de trabalho, eles não vão pedir que você tenha 1.560 horas de trabalho em alguma posição.
mas eles vão pedir que no momento em que você envia a sua aplicação, você tenha um status válido de residente temporário e que você esteja trabalhando numa vaga autorizada com um vínculo legal, e mais uma vez esse trabalho não pode ser autônomo. Então vamos dizer que você se formou você fez um college de 2 anos e você se formou agora em abril e você já está trabalhando, né, eles não especificaram se o trabalho precisa ser full-time ou part-time, vamos dizer que você está trabalhando em qualquer vaga, né, você está com o seu status válido, está com permissão de trabalho válida, você está com o PGWP, por exemplo, e você vai estar elegível para aplicar como um recém-graduado para esse programa específico. Os 2 programas vão estar disponíveis, né, de 6 de maio de 2021 até 5 de novembro, ou até que as 90 mil vagas sejam ocupadas. Mais uma vez, eles não vão receber apenas 90 mil aplicações. Né, eles podem receber mais aplicações do que isso, mas a partir do momento em que as 90 mil vagas forem ocupadas, eles vão cortar, eles vão parar de olhar as outras aplicações que já foram enviadas e eles vão fechar o programa para todo mundo. Se você se encaixa em todos os pré-requisitos que a gente mencionou, eu sei que os pré-requisitos são um pouco confusos, a gente botou essa informação no nosso site em português também para vocês darem uma olhada, mas se você se encaixa em todos os pré-requisitos, você está com status válido no Canadá, você não é um solicitante de refúgio, mas você ainda não tem as credenciais do nível de inglês, é importante agendar o seu teste de inglês o mais rápido possível. Não é possível enviar a sua aplicação faltando o resultado do teste de inglês, né? Falar, Marcos, eu posso enviar minha aplicação agora e quando eu receber os resultados do teste de inglês, eu vou anexar esse resultado na minha aplicação. Não, não é possível. Você tem que estar com toda a documentação pronta no momento da aplicação. Né? Então, aquelas pessoas que por algum motivo já fizeram teste de inglês anteriormente, o teste de inglês normalmente fica válido por 2 anos, então se eles já têm o resultado do teste de inglês pronto, dia 6 de maio, no momento em que abrir o programa, eles vão conseguir aplicar imediatamente. Né? Aquelas pessoas que não têm o teste de inglês, a gente recomenda agendar o teste de inglês o mais rápido possível. E, mais uma vez, são 2 testes válidos, né? O seu PIP e o IELTS, né? E esses 2 testes, cada um deles tem 2 opções. Então, o seu PIP tem que ser a opção que fala General Testing, não pode ser a opção LS, não é válida. E para o IELTS tem que ser o General Training, não pode ser a opção Academic. Né? Então, a imigração aceita somente esses 2 testes. E muita gente vai perguntar qual você considera que é o melhor teste para eu fazer. Nesse momento, se você quer aplicar para esse programa específico, o melhor teste para você vai ser o teste que você conseguir marcar, não importa qual seja. Está muito difícil marcar o teste, então o primeiro teste que você conseguir marcar para o mais cedo possível, julho, agosto, vai ser o melhor teste para você fazer. Né? Relacionado ao custos, eles ainda não disponibilizaram informação de quanto vai custar essa aplicação. Muito provavelmente vai ter um custo semelhante às outras aplicações para residência permanente, né, que é por volta de... A aplicação em si são $500 e tem mais uma taxa de $550 caso você seja aprovado, né? Então um total de $1.050 por pessoa. E é possível aplicar para os membros da sua família. Então, por exemplo, se você se classifica para esse programa e você vai aplicar para residência permanente nesse programa, você tem filhos, né, dependentes de você, menores de 22 anos, que são dependentes de você, você é casado, quer trazer o seu parceiro, sua parceira, né, você pode botar eles junto com você nessa aplicação. Né? Então, mesmo que somente um de vocês se classifique para esse programa, a sua residência permanente vai se estender para sua família, né, para sua família direta, no caso, somente o parceiro, parceira, ou os seus filhos dependentes com menos de 22 anos. Mas, mais uma vez, a informação sobre o custo é somente uma estimativa que a gente está fazendo, a gente está tentando adivinhar, porque eles ainda não divulgaram quanto exatamente vai custar essa aplicação específica. Aí aqui é só uma comparação rápida o que significa quando a gente fala, tem que ser o CLB 4, tem que ser o CLB 5, né, para cada prova. O seu PIP é um pouco mais fácil entender porque eles usam a mesma nota do CLB. Então, por exemplo, se você tirou 7 no seu PIP, significa que no CLB você vai ter nota 7. É direto. O IELTS é um pouco diferente. Então, por exemplo, o IELTS, se você tem a nota geral no IELTS 6, significa que o seu CLB vai ser 7.
Então, né, é importante ter isso em mente, porque muitas vezes aí você recebeu os seus resultados do IELTS, você fala, opa, né, a minha nota no IELTS foi o suficiente, mas você precisa ir lá e olhar para ver se realmente a nota que você tirou no IELTS corresponde ao CLB, que é a classificação de língua de proficiência, né, que a imigração usa. E aqui está o nosso contato, deixei o meu e-mail e o meu telefone com a extensão que vocês podem entrar em contato conosco. Nós também temos um WhatsApp, temos 2 WhatsApps, na verdade, vocês podem entrar em contato conosco. Nosso telefone geral, o nosso site, nossas redes sociais, então fiquem à vontade para entrar em contato conosco por telefone, por e-mail. E é isso. Bom, a gente tem. Agora eu vou responder um pouco das perguntas. Temos várias perguntas. Não vai ser possível responder todas as perguntas, mas vou tentar responder o máximo possível. Vamos ver. Esse programa é aberto para qualquer estrangeiro no Canadá. Então, independente de onde você veio, se você está com status válido, qualquer estrangeiro aqui no Canadá pode aplicar para esse programa. Para o programa de estudantes, você não precisa ter 1 ano de experiência de trabalho. Você precisa ter se formado nos últimos 3 anos, né, numa instituição, na maioria das vezes, pública, e você precisa estar atualmente empregado, mas isso não significa que você precisa ter 1 ano de experiência. Como sabemos se a instituição privada está na lista? E qual o curso? Bom, para saber se a instituição privada está na lista, não tem uma lista específica para esse programa. Tem algumas instituições privadas em que oferecem cursos específicos e que normalmente esses cursos não estão disponíveis em nenhuma outra instituição pública no Canadá. Então, o governo canadense reconhece os certificados, os diplomas dessas instituições como tendo o mesmo peso de um diploma de uma instituição pública. Isso é algo que você precisa consultar com o seu college. Né? E às vezes, dentro de uma instituição privada, eles vão reconhecer apenas 1 ou 2 cursos e não todos os cursos daquela instituição privada. Então você precisa entrar em contato com a sua instituição para saber se o curso que você fez tem a mesma equivalência que um curso de uma instituição pública aceito pela imigração. E essa é uma informação, assim, muitas vezes nem o seu próprio college vai saber. Então a gente recomenda entrar em contato com um advogado de imigração, mostra o curso que você fez para eles, que eles vão tentar te auxiliar, dizendo se é ou não disponível para vocês. Bom, vamos lá, tem um caso aqui. A pessoa falando, eu tive um curso, eu tive uma permissão de trabalho aberta por 2 anos, trabalhei 1.560 horas em um trabalho dentro do solicitado. Eu continuo tendo work permit válido, porém eu tenho apenas 20 horas. Se nos últimos 3, se essas 1.560 horas em um trabalho que se encaixa na classificação, essas 1.560 horas foram feitas dentro dos últimos 3 anos, e você está atualmente trabalhando, mas você está trabalhando apenas 20 horas, é possível aplicar? Baseado nas informações que eles trouxeram disponível para a gente, é sim possível. Eles só querem que você tenha essas 1.560 horas dentro dos últimos 3 anos e que você esteja atualmente empregado. Eles não falam que o seu trabalho atual precisa ser, né, full time. Então, baseado no que foi perguntado, né, no que foi dito, sim, você seria disponível, essa pessoa seria disponível a aplicar para esse programa. Tem uma pergunta, os 2 testes não têm vagas abertas, alguma forma de conseguir agendar? Infelizmente, não. Né? A única forma de agendar é no site deles. A gente recomenda, se você está morando em Toronto, olhe as cidades ao redor de Toronto, olhe outros lugares, olha em London, olha em Windsor, Ottawa, tem várias cidades ao redor de Toronto em que talvez tenha vagas mais cedo. Né? Então procure aonde está disponível para você conseguir agendar e ir lá fazer esse teste. Tem uma pessoa falando que tem um Postgraduate Certificate. Eu não sou familiar com esse certificado, não sei
o que é esse Postgraduate Certificate. Se for o Postgraduate Work Permit, então sim, você é elegível se você está trabalhando, mas eu não sei esse certificado, exatamente que certificado é esse. Se for um certificado, dependendo da área, um curso de 2 anos ou mais, ou dependendo da área pode ser até um pouco menos, você vai estar elegível, mas eu realmente não sou familiarizado com este tipo de certificado. 10 horas semanais qualifica para o estado de employed? Bom, se você tem um contrato assinado com o seu empregador, você é um funcionário daquele empregador, você faz o seu imposto de renda todo ano com aquele empregador, né? No site da imigração, quando eles botaram essas informações disponíveis, eles não especificaram quantas horas você precisa estar trabalhando, eles só botaram que você precisa estar trabalhando no momento da aplicação. Então, a gente entende que sim, trabalhadores part-time estão classificados como employed. Vamos lá. Não se sabe ainda onde vai ser a aplicação. A aplicação vai ser somente online, né? O que na verdade é bom. O portal online da imigração é relativamente simples, é fácil de enviar as aplicações online e não vai ser possível enviar a aplicação em papel, a aplicação por correio. Então, caso você ainda não tenha o seu perfil online no site da imigração, a gente recomenda vocês acessarem o site do IRCC, né, e criar a sua conta, que se chama GC Key Account. Você cria a sua conta e é lá que você envia todas as suas aplicações para a imigração, né? Você vai criar sua conta agora, o programa ainda não vai estar disponível, mas você deixa a sua conta pronta para no momento em que o programa está disponível você conseguir enviar a sua aplicação. Quando as duas pessoas do casal são elegíveis, os dois podem aplicar. O marido se formou em uma instituição credenciada e eu sou trabalhador essencial categoria B. Sim, os dois podem aplicar. Se você tem recursos financeiros para pagar duas aplicações diferentes, a gente recomenda, sim, é bom tentar aplicar, né? Se os dois aplicam, maior vai ser a chance de vocês estarem dentro dos 90 mil. Se eu tenho alguma ideia, uma pergunta, se eu tenho alguma ideia como será o site, tem que fazer o cadastro primeiro e upload ou primeiro apenas criar a conta? Então, realmente, como eu mencionei antes, o site da migração é o mesmo site que você envia qualquer tipo de aplicação para a imigração. Então, nesse site é o mesmo site que você envia a sua aplicação para visto de visita, você envia a sua aplicação para renovar a sua permissão de trabalho, a sua permissão de estudo. Então, o site já está lá, você já pode criar a sua conta, mas por enquanto você não vai ser capaz de fazer nenhum upload, você não vai ser capaz de começar o seu cadastro, né, mas você é capaz de criar sua conta, então já deixa a sua conta criada lá. Uma pergunta, eu tenho todas as horas e eu sou elegível para aplicar pela categoria B e A. A empresa que eu trabalhava fez layoff e eu estou desempregada procurando trabalho desde janeiro. Não sou mais elegível? Não. Se atualmente você não está trabalhando, você não é elegível, infelizmente. Mas a partir do momento que você conseguir um trabalho baseado na experiência de trabalho anterior que você já teve, você vai ser elegível a aplicar, né? Então, vamos dizer, o programa vai fechar dia 5 de novembro, em algum momento durante julho você conseguir um trabalho, você já vai conseguir aplicar. Você não precisa esperar para ter experiência de trabalho no trabalho atual. Você já pode aplicar com a experiência do trabalho anterior. Uma pergunta, fez um curso de 1 ano full-time oferecido por colleges públicos. Fez na George Brown e tem o PGWP. Bom, se é um curso de 1 ano, você vai precisar dar uma olhada no site da imigração se esse seu curso está dentro da lista que eles aceitam para ser menos de 2 anos, né? Então, para cursos gerais, precisa ser 2 anos ou mais de curso, e tem uma lista de cursos, na maioria na área de construção civil, de manutenção, são cursos técnicos, cursos profissionalizantes, que eles aceitam serem menos de 1 ano, né? Então, serem menos de 2 anos, perdão. Então, dá uma olhadinha no site da imigração se o seu programa específico está dentro dessa lista que eles fizeram, que eles disponibilizaram. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Qual é o local para abrir o perfil? O local é o site da imigração. Então, se você for no Google e pesquisar IRCC, você vai direto para o site da imigração, né? Ou se você pesquisar Immigration Canadá,
vai abrir o site do IRCC e é lá que você cria a sua conta, né? É só seguir os passo a passos deles lá no site da imigração em si. Para pessoas recentemente empregadas que não possuem pay stub, como provar o emprego? Isso, você pode usar tanto o employment letter ou o contrato, né? A gente sempre recomenda usar o employment letter com um documento oficial, com o cabeçalho da empresa, né, falando que fulano de tal trabalha conosco desde o dia tal, ele trabalha tantas horas semanais, ganha tanto por hora, essa é a posição dele, essas são as responsabilidades dele trabalhando conosco, né, e põe toda essa informação no employment letter. Uma pergunta falando, um amigo tem as horas suficientes para aplicar pela categoria B, mas agora ela trabalha somente como casual. Fica elegível? Se esse trabalho casual, ela tem um vínculo legal com o empregador dela, ela assinou um contrato, ela é legalmente reconhecida como funcionária dessa empresa, legal. Né, o nosso entendimento, baseado na informação que a imigração nos forneceu, ela está sim elegível para esse programa. Né? Então, qualquer vínculo empregatício que você tem, baseado nas informações que a imigração já nos tornou disponível, já está disponível publicamente, está sim elegível. A não ser que vamos supor que semana que vem eles lancem informações mais detalhadas sobre o programa e nessas informações detalhadas que o seu trabalho atual precisa ser full-time, por exemplo. Aí não estaria disponível. Mas, baseado nas informações que eles já divulgaram, e eu não acredito que eles vão mudar isso, né, qualquer tipo de vínculo de trabalho que você tenha atual, que não seja autônomo, está valendo. Né? Então, full-time, part-time, casual, você trabalha 5 shifts numa semana, na outra semana você trabalha apenas um, depois você trabalha 3 shifts na semana seguinte, você não tem as suas horas exatas, independente, você está trabalhando atualmente, você vai estar elegível para aplicar manda bala. Né? Então, para aqueles que estão disponíveis, não tem o teste de inglês, corre atrás. Né? Tem muita... pergunta se o trabalho for temporário. Né? Vamos lá, deixa eu abrir a informação exato. No site deles, eles falam que você precisa estar trabalhando. Eles não mencionam que o trabalho, se o seu trabalho é um trabalho de contrato que vai acabar no ano que vem, não importa. Né? Eles só querem que você esteja trabalhando no momento da aplicação. Então vamos dizer, você tem um contrato de trabalho válido até agosto. E no momento da aplicação, em maio, você está trabalhando. Então, em maio, você está trabalhando, você envia a sua aplicação estando trabalhando, beleza, eles vão aceitar. Eles também pedem que você tenha status válido no momento em que a decisão é tomada. Então, se você tem um work permit que é válido até agosto, por exemplo, e o seu contrato vai até agosto também. Em maio, você está trabalhando, está com um status válido no Canadá. Você aplica em maio. Em agosto, quando seu work permit for expirar, chegar perto da validade do seu work permit, né, um pouco antes dele expirar, você aplica. Se você tiver um contrato novo, você aplica para um novo work permit com esse contrato novo. Se você não tem um contrato novo, você vai ter que mudar o seu status para visitante. Porque você precisa estar com status válido no momento em que eles tomarem a decisão sobre a sua aplicação. Então, se eles te aceitarem e seu permissão de trabalho expirou em agosto e você mudou para visitante, você está aqui no Canadá com status válido como visitante, legal. Né? No momento em que você mandou a sua aplicação, você estava trabalhando legalmente com o Work Permit, tranquilo. Então, nesse caso, você seria aprovado. Não seria um empecilho na sua aplicação. Bom, acho que eu consegui cobrir a maioria das perguntas. Né? Já vai dar, daqui a pouquinho está dando 4h30, então a gente precisa finalizar essa informação por hoje. A gente botou essas informações disponíveis no nosso site em português, então caso você tenha alguma pergunta, pode entrar, né, pode entrar no nosso site, procura lá, essa informação está toda lá também. Também pode entrar em contato conosco, né, a gente está aqui para tentar ajudar a maioria de vocês. Muitas vezes a gente recebe muitos e-mails, a gente não consegue responder todos os e-mails, então se der uma semana, você não ouviu de volta do seu e-mail, manda de novo, pode encher o saco, pode ligar e falar, poxa, eu enviei um e-mail para vocês, não tive resposta. Desculpa, às vezes passa despercebido mesmo, pode entrar em contato conosco.
né? Então, né, desejo que todos tenham uma boa tarde, um bom restinho de semana e se cuidem.